Uningá, que o futuro é aqui. Boa noite a todos. Estamos iniciando a palestra Neurociência do Equilíbrio, o papel da fisioterapia vestibular, e temos a honra de receber a fisioterapeuta Jéssica Deise Fernandes, e agora ela é casada e ela tem um sobrenome, é Kuramoto. Isso. Jéssica, seja muito bem-vinda, é uma alegria recebê-la. Essa palestra está fazendo parte do segundo congresso interdisciplinar, né, e o sexto congresso EAIC. Então, é uma alegria recebê-la para fazer parte desse trabalho científico. Seja muito bem-vinda e a palavra está com você. Muito obrigada, professora Simone. É uma honra estar aqui com vocês hoje, poder falar um pouquinho da minha trajetória dentro da fisioterapia vestibular. Eu estou formada já há 9 anos, né? E quando eu estava lá em 2015, no meu último ano da faculdade, com as incertezas, não sabia muito bem para qual caminho, né, eu iria percorrer, mas eu iniciei ali a minha trajetória na pós-graduação, né, de fisioterapia ortopédica, e lá foi onde eu tive o meu primeiro módulo, né, de fisioterapia vestibular. Então, hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre isso e falar um pouquinho da minha trajetória até aqui. Vou compartilhar aqui a tela. Então, hoje o nosso tema é então sobre a neurociência do equilíbrio e o papel da fisioterapia vestibular. Então, a minha formação acadêmica, né, como eu já disse antes, foi pela Uningá, me formei em 2015. A minha primeira pós-graduação foi na Uningá também, em ortopedia, e foi lá que eu tive, então, o meu primeiro contato dentro de um módulo da pós-graduação em fisioterapia vestibular, mas só foi em 2018, quando esse professor que deu até o módulo da pós, aonde ele convidou, né, para estar fazendo um curso com ele, pois ele estaria indo embora do Brasil e ele fazia parte da clínica onde eu trabalhava. E aí foi onde eu me interessei pela área, fui fazer meu primeiro curso, então fiz outros cursos e formações na área também. E em 2024 terminei a minha pós-graduação em fisioterapia vestibular pela Faculdade Inspirar, em Curitiba. E quando a gente vai por esse caminho da fisioterapia vestibular, nós precisamos entender outras coisas além de tontura, né? Então, o paciente que chega, ele chega com algumas queixas que envolvem zumbido, às vezes ele tem alguma dificuldade oculomotora, então eu fui fazendo alguns cursos ali para complementar nesta área. Então, este é o meu currículo. Hoje eu faço atendimento somente no meu consultório, que é dentro da COCO, Clínica Vascular Integrada, uma clínica de uma amiga minha. Lá tem outros profissionais, né, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas. Então, hoje meu atendimento é exclusivamente dentro do consultório. Então, agora eu vou começar a falar um pouquinho para vocês sobre o porquê estudar a tontura. Uma pesquisa assim bem rápida, né, sobre a incidência de tontura no mundo mostra que 30% da população vai sofrer de tontura. E no Brasil, esse número chega a 30%, e uma pesquisa que foi feita em São Paulo mostrou que 42% da população de São Paulo sofria com tontura. Já nos idosos acima de 65 anos aqui no Brasil, essa queixa chega a 45% da população. E nós sabemos que, por exemplo, a população idosa, ela tem mais tendências à queda. Então, imagine um idoso, por exemplo, com tontura. Ele tem um maior risco de queda. Então, o principal objetivo hoje da fisioterapia vestibular, além de tratar as tonturas, também é tratar os desequilíbrios, né, prevenir as quedas. Então, é uma área que é nova, né? Podemos dizer que
ela está se sobressaindo agora, né? Então, eu vou instigar vocês a estudar um pouquinho dessa área que é a fisioterapia vestibular. Então, a história da fisioterapia vestibular, ela começou lá na década de 40, pelo Cox, que foi um fisioterapeuta, e o Carl Thorne, que era um médico, e esses dois começou a criar exercícios, né, para melhorar os pacientes com queixas de tontura. Já aqui no Brasil, ela foi reconhecida pelo nosso conselho em 2012, então é uma área bem recente. Foi dia 2 de junho de 2012, lá em Curitiba, na sede do CREFITO 8. E o que acontece? Hoje, nós temos outras profissões que também atuam, né, dentro da reabilitação vestibular, mas só pode falar, né, que faz fisioterapia vestibular o fisioterapeuta. Então, o nosso conselho reconhece isso. Então, aqui eu vou falar um pouquinho para vocês do que é o equilíbrio para a gente estar iniciando. Então, o equilíbrio é a habilidade de nos mantermos ou restaurar um estado de equilíbrio durante qualquer postura ou atividade. E para nós termos equilíbrio, nós precisamos de 3 sistemas ali, vindas de 3 receptores, que é o sistema visual, o sistema do labirinto, que é o sistema vestibular, e o nosso sistema proprioceptivo. E quando isso, né, não acontece, aqui eu vou estar mostrando para vocês como que funciona todo o sistema de equilíbrio. Então, as informações que estão vindo do sistema visual, do nosso labirinto, do nosso sistema proprioceptivo, ela vai passar pelos núcleos vestibulares. E nos núcleos vestibulares, ele está ali no nosso quarto ventrículo, essas informações vai ser mandada para o nosso cerebelo, e o nosso cerebelo, ele vai agir como um adaptador, ele vai refinar essas informações e, se necessário, vai mandar para os centros nervosos. Aqui, para facilitar mais o entendimento, no próximo slide vocês vão estar vendo o quê? O nosso cérebro ali, ele tem um modelo interno do sistema visual, do sistema vestibular e do nosso sistema proprioceptivo. Então, esse modelo interno é como se fosse um modelo ideal. É isso que ele espera receber de informações. Então, do outro lado aqui, nós temos as informações que vêm, então, do nosso sistema sensorial. E, então, vem a visual, a vestibular e o proprioceptivo. E com isso, quando essas informações chegam lá nos nossos núcleos vestibulares e ela é comparada com o nosso modelo interno, nós temos, então, um bom equilíbrio. Aqui, vocês vão poder ver... acho que eu fiz alguma coisa, só um momentinho. Voltando. Aqui, vocês vão poder ver que o nosso modelo interno, então, quando as informações sensoriais que estão vindo do nosso sistema está tendo alguma falha, é onde nós temos as tonturas, as vertigens e os distúrbios de equilíbrio. Então, quando essas informações chegam lá e se está faltando alguma, aqui, por exemplo, no slide, eu coloquei que está faltando o sistema proprioceptivo, e quando, então, essas informações são comparadas, é onde ocorre as tonturas e as vertigens. Então, nós temos os 5 sentidos, que é o nosso paladar, o nosso olfato, o nosso tato e o nosso sistema visual. O 6º sentido, que o Jean-Pierre, né, o Sauvage e o Granier trouxe para nós, é o nosso sistema vestibular. Por quê? O nosso sistema vestibular, ele dá a percepção espacial. Então, ele trouxe que o filósofo, o Aristóteles, ele só descreveu os 5, mas o nosso 6º sentido é o nosso sistema vestibular. Então, nós devemos olhar para ele com um pouco mais de carinho. Aqui entrando na parte da neurofisiologia e anatomia do sistema vestibular, ele funciona, então, como um sensor de movimento corporal. Ele está localizado, então, dentro da nossa orelha interna, e ele dá a percepção, então, de movimento da nossa cabeça em relação ao espaço, ele nos dá a informação gravitacional, e ele vai detectar movimentos, então, de aceleração linear e aceleração angular.
ele vai gerar ajuste na nossa visão através do nosso reflexo vestibulocular, que é o RVO, e na nossa postura através do nosso reflexo vestibuloespinal. Então, nós temos o labirinto ósseo, ele está localizado na parte petrosa do nosso osso temporal. Nós temos 3 canais semicirculares, então nós temos o canal semicircular anterior, o canal semicircular posterior e o canal semicircular lateral. Nós temos a nossa cóclea e o nosso vestíbulo. Dentro do labirinto ósseo, nós temos a perilinfa, e a composição dela é semelhante ao líquor, porque ela tem uma maior concentração de sódio. Dentro do labirinto ósseo, nós temos, então, o labirinto membranoso. Então, ele tem cinco órgãos sensoriais, que é o sáculo, o utrículo, que são órgãos otolíticos, e temos as porções membranosas, que são referentes, então, aos 3 canais. Então, as porções membranosas do labirinto membranoso. Ele é rico, né, em uma composição química de endolinfa, e ele tem maior concentração de potássio. As extremidades, então, de cada canal, ela vai se dilatar e vai formar a ampola. E é aqui na ampola que nós temos as células ciliadas. Então, as células ciliadas, ela está, então, localizada nos órgãos otolíticos, elas vão converter a energia mecânica gerada pelo movimento cefálico em uma descarga neural para a região específica do tronco encefálico e do cerebelo. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês do que ocorre, né? A lei de Ewald, por exemplo. Então, ele diz que quando, por exemplo, nós viramos a nossa cabeça para o lado direito, nós estamos estimulando o canal semicircular lateral direito. E quando isso acontece, as células, nós temos aqui os quinocílios e os estereocílios. Os quinocílios são as células maiores e os estereocílios são as menores. Quando esse movimento de virar para a direita acontece, os estereocílios vai se debruçar sobre os quinocílios, que são as células maiores, vai ocorrer uma descarga no nervo vestibular, fazendo um potencial de ação, onde esse potencial de ação vai ser excitatório e o movimento acontece. Só que do lado nosso esquerdo vai estar acontecendo um potencial de ação inibitório. Então, para o movimento acontecer, precisa, né, que tudo isso ocorra dentro ali das células ciliadas. E elas estão, então, localizadas na ampola, e elas são chamadas de crista ampular. E já quando ela está no sáculo, elas são denominadas de máculas. Então, entrando aqui um pouquinho sobre o reflexo vestibulocular. Ele tem a função de estabilizar a imagem na nossa fóvea, de modo que ele vai permitir que nós, por exemplo, andando de carro ali, estando no carro, nós consigamos olhar as placas, olhar pessoas, fazer uma leitura sem que a imagem fique totalmente borrada. Então, ele vai fazer essa estabilização, e é um reflexo muito importante. E quando o paciente ele perde esse reflexo, por exemplo, de um lado do labirinto, ele vai desenvolver a tontura, ele vai falar que ele está com essa imagem borrada, é isso que ele vai relatar para nós. Já o reflexo vestíbulo-espinhal, ele vai fazer a estabilização do nosso corpo. Ele é conhecido como um reflexo vestíbulo-medular também. Ele vai fazer a contribuição, então, de manter a cabeça ereta e, ao mesmo tempo, nós realizarmos, por exemplo, o movimento do tronco. Ele vai atuar também por meio de 2 vias, que é a via vestíbulo-medular lateral, que ela vai compensar, então, os desvios, né, de movimento de tronco, e a via vestíbulo medular medial, que vai estabilizar a posição da cabeça durante a marcha. Então, por exemplo, se o paciente ele estiver tendo falha nesse reflexo vestíbulo espinal, o paciente ele vai ter muito desequilíbrio. Então, como que nós podemos testar esse reflexo no paciente? Através, por exemplo, do teste de Holmberg ali, teste unipodal, avaliação da marcha desse paciente. Aqui, entrando um pouquinho no sistema oculomotor, ele vai participar também ativamente do nosso equilíbrio.
Então, nós temos 4 músculos, que são os retos mediais, que é o reto medial inferior, o superior, o lateral e o nosso medial. E nós temos 2 músculos oblíquos, onde ele vai fazer as torções do nosso olho. E nós temos uma relação bem direta com os canais semicirculares, porque vai ter nervos ali que vai estar ligado no nosso olho e lá no nosso sistema vestibular. Então, aqui eu trouxe um pouquinho sobre os nervos aqui para você estar olhando, né? Quais os nervos que vai estar ligado lá. Por exemplo, nós temos o oculomotor, que é o terceiro par do nervo craniano, o quarto par é o troclear, o sexto par, que é o nervo abducente, e o oitavo par, que vai estar lá no nosso vestíbulo coclear. Então, os olhos, eles são essa janela do sistema vestibular. É ele que vai nos direcionar durante a avaliação do paciente, porque ele vai nos mostrar, é através dos olhos que nós vamos saber se esse paciente está tendo uma disfunção vestibular ou se ele vai estar tendo alguma disfunção central, por exemplo. Então, o que nós avaliamos nos olhos dos nossos pacientes? Se ele está apresentando nistagmo. O nistagmo, ele é composto de um movimento ocular involuntário, ele é rápido, ele é rítmico, ele é oscilatório e tem pelo menos uma fase lenta. E é essa fase lenta que vai nos mostrar se é uma lesão vestibular. Então, aqui nós temos algumas classificações dos nistagmos. Nós temos os nistagmos fisiológicos, por exemplo, que ele pode ser induzido por um estímulo natural. Por exemplo, um nistagmo de ponto de olho. Então, se você, por exemplo, pegar uma caneta e você trazer ela muito para o canto, o nosso olho ele vai dar leves batidinhas, porque ele vai ficar forçando muito para tentar manter ali o movimento. Nós temos o nistagmo patológico, porque ele vai surgir ali com ou sem estímulo externo. O espontâneo, que vai ser sem movimentação cefálica e com olhar fixo, você vai conseguir ver esse nistagmo. O semi-espontâneo, que ele é induzido por uma alteração, então, do olhar, e o posicional, que é induzido por uma alteração cefálica e na posição do olhar. Já o nistagmo de origem central, ele é um nistagmo que ele é multidirecional, então ele vai para várias direções. Ele não tem latência e ele tem uma disfunção relacionada, então, ao oitavo par de nervo craniano. Então, entender a tontura é fundamental, porque a tontura ela é um sintoma, que ela pode estar vindo de algum lugar, seja da parte metabólica, de órgãos distantes, assim como ela pode estar vindo do próprio sistema vestibular. Então, a tontura, ela existe algumas classificações, que é a tontura rotatória, que é quando o paciente ele sente que as coisas estão girando, então ele vai perceber que o ambiente gira ou que ele está girando em torno ali do ambiente, que é a não rotatória. A não rotatória é a tontura que o paciente fala assim: eu sinto a minha cabeça pesada, eu sinto a minha cabeça leve, eu sinto como se eu estivesse pisando em nuvens, eu ando e eu começo a desviar para um lado, né? Ele fala às vezes que a cabeça é como se ela tivesse maior que o próprio corpo, então é uma tontura que ela é diferente. A rotatória, então, ela sente rodar, o paciente sente rodar e ela também é chamada de vertigem. Então, o diagnóstico diferencial entre essas principais vertigens e tontura é para a gente saber se ela é de origem periférica ou central. E aqui eu trouxe para vocês o Three-Taste Test. O Three-Taste Test, ele vai fazer com que nós olhamos para o paciente, ele foi mostrado ali para a gente em 2015, ele está mais centrado, então, no tipo de tontura. Não está mais no tipo de tontura, perdão. Mas sim nos fatores que desencadeiam a tontura. Então, qual é o tempo que esse paciente tem tontura? Qual é o gatilho que está levando esse paciente a ter tontura? E, com isso, nós vamos, se precisar, direcionar exames para o paciente não ficar rodando, porque o que a gente pega muito é esses pacientes que já fez diversos exames, diversas tomografias, ressonâncias, vários tipos de exame e não identifica nada. E esse Three-Taste Test, ele vai nos direcionar. Então, aqui, eu falo que é como se fosse caixas, né, que ele tem. Então, ele vai nos direcionar se é uma tontura aguda, é uma tontura episódica, ela é crônica, pós-exposição, espontânea, desencadeada, unilateral. Aqui eu vou estar explicando melhor para vocês.
Então, por exemplo, na caixa da síndrome vestibular aguda, nós temos a tontura central e a periférica. Na central, o paciente pode ser que ele esteja tendo um AVE de fossa posterior ou algum tipo de trauma craniano. Na periférica, pode ser que seja uma labirintite, uma neurite vestibular ou alguma autotoxicidade ali que ele teve, decorrente às vezes de medicação, bebidas, né? Então, tudo isso pode ocasionar ali no paciente. Já a síndrome vestibular episódica, nós temos a espontânea e a desencadeada. Na caixa da espontânea, nós temos a central e a periférica. Na caixa da central, nós temos a migrânia vestibular, a AIT, que é o ataque isquêmico transitório, e a doença de Meniere. E, por exemplo, na tontura desencadeada ali, na síndrome vestibular episódica desencadeada. Na central, nós vamos ter, então, a paroxismia vestibular, a VPC, que é uma vertigem posicional, só que de origem central, e a IVB, que é uma insuficiência de vértebro basilar. É uma insuficiência da artéria vértebro-basilar, que vai ocasionar tontura também. Já na periférica, nós temos a VPPB, que é conhecida como a tontura dos cristais soltos, e a fístula perilinfática, e a DCSS, que é a descência do canal semicircular superior. Já na síndrome vestibular crônica, nós temos a central e a periférica também. Na central, nós temos a degeneração cerebelar e uma TPPP, que é a tontura postural, posicional, perceptual, persistente. E a periférica, nós temos as vestibulopatia unilateral, persistente, pós-neurite, que é bem comum, e a vestibulopatia unilateral persistente idiopática, ou seja, sem causa conhecida, do nada, o labirinto para ali de funcionar. Essa vestibulopatia seria isso, o labirinto ele começa a ficar um pouquinho preguiçoso e parar de funcionar. A vestibulopatia unilateral secundária, por exemplo, a um tumor de schwannoma. Aqui é muito importante, porque nós precisamos diferenciar quando o paciente chega ali no nosso consultório, se ele está tendo uma tontura periférica, ou seja, do sistema vestibular, ou esse paciente está tendo uma tontura de origem central, onde nós precisamos diagnosticar e encaminhar esse paciente, por exemplo, direto para um sistema de emergência, né, que pode ser um AVC que ele pode estar tendo ali na nossa frente. Então, o protocolo RINS, ele serve para nos ajudar, nos direcionar sobre isso. Então, o que é o protocolo RINS? Nós vamos fazer determinados testes com o paciente. Então, o Head Impulse Test, nós vamos avaliar o VOR, que é o reflexo vestibulocular. Então, nós vamos pedir, por exemplo, para o paciente fixar o olho na ponta do nosso nariz, nós vamos abaixar a cabeça dele mais ou menos a 30 graus, e nós vamos fazer movimento rápido e avaliar esses movimentos. Se, por exemplo, for periférico, ele vai ter um nistagmo, né, patológico ali do lado da lesão. Então, por exemplo, hora que eu estou fixando o olho aí, né, e eu preciso fazer esse movimento, ele não consegue, ele faz isso e volta. A gente chama isso de sacada corretiva e que nos mostra que isso é periférico. Quando é central, o paciente vai fazer isso normal, ele não vai ter alteração nenhuma. Já a avaliação do nistagmo. Esse paciente ele está tendo nistagmo? Se, por exemplo, ele tiver um nistagmo horizontal, né, um nistagmo horizontal ou um nistagmo torsional unidirecional, quer dizer que é periférico. Já se esse paciente tiver um nistagmo vertical ou torsional puro e não tem mudança nenhuma de direção, quer dizer que é central, origem central. E nós temos o teste, que é o Skill Deviation. Esse teste, ele vai fazer, então, a avaliação. Eu trouxe aqui para vocês. Então, nós vamos ocluir, né, uma via aqui do olho do paciente. Nós vamos pedir para esse paciente olhar fixo e nós vamos olhar o paciente, o olho que está tampado. A hora que eu tirar e pedir para ele olhar, o olho dele não pode ir nem para cima e nem para baixo, porque se tiver esses desvios verticais para cima ou para baixo, o que vai acontecer? É central. Pode ser um AVE ali de fossa posterior, por exemplo.
Mas é comum, às vezes, o paciente ter as forias, que a gente fala. Então, ele tem uma fraqueza de músculo de reto medial. E aí, às vezes, a gente tampa o olho, pede aqui para o paciente olhar fixo, e a hora que a gente destampa o olho, faz isso daqui. Ele vai para dentro, ou ele está lá fora e vem, ou ele está aqui e vai mais medialmente. Então, isso é normal, é uma fraqueza muscular. Bom, entrando nas disfunções vestibulares, nas tonturas, aqui então eu trouxe as mais comuns, que são sintomas ali que o paciente fala, tô com tontura, né? Tô com uma labirintite, pode ser um AVPPB, pode ser uma neurite vestibular, pode ser uma migrânia vestibular, uma síndrome de Meniere, uma cinetose, uma TPPP. Então, aqui eu trouxe os instrumentos de avaliação que nós utilizamos no consultório. Nós temos os óculos de Frenzel e o videofrenzel. O óculos de Frenzel, ele vai tirar a fixação visual do paciente. O videofrenzel também faz isso, mas com o videofrenzel é acoplado, então, uma câmera nesse óculos e é possível gravar, né, as movimentações do olho desse paciente, depois nós podemos avaliar, mostrar para esse paciente também o movimento que o olho dele faz ali durante os testes. Aqui, outro instrumento de avaliação, existem vários, mas o que a gente mais usa na nossa prática clínica é o DHI brasileiro, que é um questionário que ele vai também nos nortear o que é que esse paciente tem. Então, esse questionário ele é composto por 25 perguntas, ele vai avaliar os aspectos físicos, os aspectos emocionais e os aspectos funcionais. Então, para cada resposta sim, vale 4 pontos, resposta não é 0 e, às vezes, 2 pontos. No final, né, vai de 0 a 100, então, no final, nós calculamos. E aqui, ó, para cada questão, né, você olha ali para ver onde é que esse paciente pontuou mais. Ele pontuou mais no físico, no emocional, no funcional? Por exemplo, se ele pontua mais no emocional ali, é um paciente que vai precisar de dependendo dos testes dele, o que der, mas às vezes ele vai precisar de um acompanhamento psicológico também, então isso serve para nos dar direção também. Aqui entrando nas patologias, então o paciente ele chega falando que ele tem labirintite. Ah, eu estou com a labirintite. E a labirintite, gente, ela é raríssima de acontecer, porque ela vai afetar o nosso sistema vestíbulo-coclear, ela é decorrente de alguma intoxicação aguda que o paciente teve, causada ali por infecções na orelha média, e o paciente ele vai sentir o quê? Ele vai ter sintomas autonômicos, que é suor frio, enjoo, taquicardia. Os sintomas vestibulares que ele vai apresentar vai ser zumbido no ouvido, tontura, ele vai ter tontura, mas ele vai ter uma perda auditiva daquele ouvido que foi afetado. Ele vai ter também a otalgia, dor no ouvido, muita dor no ouvido e sensação de ouvido tampado. E aqui, exclusivamente, o tratamento é mais medicamentoso. Então, é quase que sozinho medicamentoso, porque a hora que entrar ali com os antibióticos, remédios para dor, o paciente vai melhorar do sintoma. E a mais comum de acontecer, que é a vertigem posicional paroxística benigna, que é a VPPB, que é os cristais ali quando se solta do labirinto. Então, a cada 100 mil indivíduos por ano, é atingido 10,7 a 64 casos. Ela atinge todas as idades, ela tem um aumento de 38% a cada década de vida, é mais comum em nós, mulheres. As crises episódicas de vertigem, ela é rotatória, ela tem um início súbito e ela é desencadeada. Ela é desencadeada por mudanças da posição de cabeça. E a duração ali dessa vertigem é de 15 a 60 segundos. Aqui vale colocar que na infância ela vai chamar VPPBI, tá? Então, é a vertigem posicional da infância. Então, os sintomas que o paciente tem é a tontura rotatória, que vai ser desencadeada de posição ali de cabeça, principalmente ali quando ele vira na cama ou ele muda de posição, e ele vai sentir ali por alguns segundos, ela é bem rápida. Então, aqui eu trouxe alguns videozinhos que eu fiz ali na clínica para vocês estar vendo. Então, a etiologia dela é 35 a 40% idiopática, causada por traumas, por exemplo, 15 a 20%,
e as outras causas de 40% a 50%. As outras causas entraria estresse, ansiedade, baixas de vitamina D, faz os cristais ali, os otólitos, né, se soltarem com mais facilidade. E nós temos, então, o tipo canalitise e o tipo da cupulolitise. A canalitise é a mais comum, que é esse aqui, ó, do primeiro vídeo, onde eu vou estar mostrando. Então, os cristais, eles se soltam e ficam soltos ali no nosso labirinto. Eles podem se soltar e cair apenas em um canal, assim como ele pode se soltar e fazer um AVPB multicanal, cair em 2, 3 canais ao mesmo tempo. Aí é comum, não é tão comum, mas acontece. Já peguei vários pacientes com uma AVPB multicanal. Aqui eu demonstrei a cupulolitise, então os cristais eles se prendem aqui embaixo, na cúpula, e ele sente, então, a sensação um pouco de mais tempo ali. Ele vai perceber essa tontura mais que 60 segundos. As manobras que nós realizamos de teste, aqui eu coloquei as mais comuns, que é a Dix-Hallpike, o Supine Hole Test. O Supine Hole Test, a gente vai fazer a identificação de canal lateral. Então, no canal lateral, nós temos que identificar se esse nistagmo ele bate para baixo, e a gente chama de geotrópico, e se ele bater para cima, nós chamamos de ageotrópico. E temos a manobra de Semon aqui como teste para a gente também avaliar esse paciente. Aqui é um vídeo, inclusive, que eu fiz hoje com o meu paciente, de uma VPB, era uma avaliação, só para vocês estar vendo a videonistagmoscopia dele. Aqui é durante a manobra de Dix-Hallpike. Ele quase não... Ó, o nistagmo apareceu. Ele quase não deixava o olho aberto. Foi bem difícil. Mas é isso, ó. Segundinhos, apareceu o nistagmo. E aí, depois, nós fizemos a manobra de reposicionamento nesse paciente. E já parou. Não tem mais nistagmo. Aqui eu já estou voltando ele. Então, quais são as manobras de tratamento mais usadas? Aqui nós temos a Epley, né, que é a manobra mais usada para reposicionar os cristais de canais posteriores. Nós temos as manobras liberatórias de Semon. A manobra liberatória de Semon, ela é usada para cupulolitise. É aquele tipo que fica preso lá na cúpula daquele videozinho anterior ali que eu mostrei para vocês. Nós temos algumas manobras mais atuais de colegas. O Guilherme Dias, é uma manobra que ele criou ali. Ele é um fonoaudiólogo do Rio de Janeiro. Nós temos a manobra de Barreto, criada por um fisioterapeuta. Ele é de São Paulo. E a manobra de Barreto, ela é considerada universal, porque ele traz, né, que nós podemos tratar todos os canais com a única manobra, que é a manobra de Barreto. Para canal anterior, nós utilizamos a manobra de Iacovino. E para canal lateral do tipo geotrópico, então se o nistagmo bate para baixo, nós temos as manobras de Lampert, de Barbecue, de Guffone, de Vanucci Asprella. E para canal lateral do tipo ageotrópico, ou seja, para cima, nós temos a manobra de Zuma e Maia, que é um médico ali do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Ele é um querido e a manobra dele é uma manobra muito boa. Eu uso sempre no consultório quando eu pego o canal lateral ageotrópico. E nós temos a manobra de Barbecue também. Aqui, entrando agora nas patologias, onde nós vamos tratar ali com outras formas, né, que não é manobra, nós temos, por exemplo, a neurite vestibular. Então, ela é o segundo transtorno mais comum periférico. Ela vai ocorrer após algum quadro também de infecção de via aérea superior. Vai ter uma inflamação ali do nervo, da porção do nervo vestibular da orelha interna. Então, ela é bem parecida com a labirintite, mas aqui o paciente ele não vai ter dor no ouvido e a labirintite ela atinge o labirinto. Aqui na neurite, ela atinge o nervo vestibular. Então, o paciente ele vai ter uma assimetria. Lembra quando eu falei da hipofunção? O labirinto ele começa a trabalhar um pouco menos?
é esse caso aqui também da neurite vestibular. Então, é como se fosse uma hipofunção ali do labirinto, ele começa a trabalhar um pouco menos, e os sintomas que esse paciente vai ter uma vertigem intensa, ele vai ter vertigem, ele vai sentir as coisas rodar, mas não é um AVPPB, por exemplo. Ele vai ter muito enjoo, ele vai ter muitas crises de vômito, e ele vai ter quedas, né, na fase aguda ali, então ele vai preferir ficar deitado, porque senão ele vai ter quedas. E quando ele anda, mesmo quando ele sai da fase aguda, que ele está ali numa subaguda, o que acontece? Ele vai ter a tendência de ir caminhando, né, de ir desviando a marcha dele mais para o lado afetado. Aí nós temos o caso de migrânia vestibular, também, que é conhecida como enxaqueca vestibular. Ela é uma etiologia ali causada por estresse, longos períodos de jejum, privação de sono, bebidas, como, por exemplo, cafeína, álcool, tudo que é abuso ali em açúcar, chocolate, vai ocasionar as crises no paciente. Aqui, gente, é muito importante vocês saberem que na migrânia vestibular, pode ser que o paciente ali nos testes posicionais, ele vai apresentar um nistagmo, que vai ser bem parecido com o AVPPB, mas o que vai diferenciar esse nistagmo de um AVPPB é o jeito que esse nistagmo vai acontecer ali para a gente. Então, ele vai ter um nistagmo que geralmente ele não vai cessar, né? E aí a gente tem que alinhar com a clínica do paciente, porque às vezes a pessoa pode confundir também como se fosse uma cupulolitise. Então, a clínica do paciente vai nos direcionar bastante. Então, esse paciente, os sintomas que ele vai apresentar é a tontura, a dor, né? Ele vai relatar dor de cabeça, em algumas vezes, não é sempre, mas às vezes ele vai falar que ele também sente a dor de cabeça. Ele vai ter enjoo, ele vai ter sensibilidade à luz, a sons, ele vai ter dificuldade de concentração e ele vai relatar que ele sempre está muito cansado, com baixa energia. A síndrome de Meniere. A síndrome de Meniere ocorre um aumento ali da endolinfa, onde vai causar uma distensão do labirinto membranoso e do ducto coclear e do sacro. Ela tem etiologia, então, desconhecida, ela atinge mais adultos acima dos 40 anos e é mais comum em pessoas que também têm o processo de otosclerose. O sintoma que essa pessoa vai ter é tontura intensa, vai ter a sensação de ouvido tampado e vai ter uma perda auditiva no ouvido acometido, né? E elas vão relatar zumbido. O zumbido, geralmente, ele vem, e a sensação de ouvido tampado, ela vai vir antes da crise de tontura. E para fazer o diagnóstico da síndrome de Meniere, para bater o martelo e falar é uma síndrome de Meniere, esse paciente ele precisa passar por exames antes de entrar na crise, se possível fazer exames durante a crise e pós-crise, porque é esses exames que vai direcionar ali para o diagnóstico da síndrome de Meniere. Já nós temos a cinetose, que é a que o pessoal normaliza bastante, que é o distúrbio de movimento em meio de locomoção. Então, é aquele paciente que fala, eu sempre passei mal quando eu viajo, eu preciso tomar um remédio, um Dramin, porque senão eu passo muito mal. E as pessoas normalizam isso como se fosse normal, mas não é. Então, é uma discordância ali de informações do sistema vestibular, do sistema visual e do sistema proprioceptivo do paciente. Ela é mais comum no sexo feminino e em pessoas, né, que já têm crises de enxaqueca. Então, as crianças também sofrem bastante com a cinetose. Então, os sintomas que o paciente vai ter é palidez, enjoo, dor de cabeça, às vezes dores abdominal, sensação ruim toda vez que vai viajar em qualquer meio de locomoção, seja carro, ônibus, às vezes em parques de diversão, ele também vai relatar esses sintomas. A tontura postural perceptual persistente, que é a TPPP, ela faz parte das desordens neurológicas funcionais. Então, ela é bem comum em pacientes que têm agorafobia, pacientes que têm ansiedade. Aqui vale ressaltar que essa TPPP, ela aumentou muito desde o início da pandemia, porque as pessoas ficaram muito reclusas, né? E os níveis de ansiedade aumentou, e essa tontura, ela veio, assim, bem forte.
Então, é uma vertigem postural fóbica, ela piora geralmente no ortostatismo, o paciente ele vai relatar melhora quando ele deita. Ele fala, eu só fico bem quando eu estou deitado. Ela vai ter uma vertigem visual também, é uma tontura subjetiva e ela é crônica. Ela geralmente, para classificar ali, tem alguns critérios da Barani, mas a Barani é uma associação, né, das desordens neurológicas ali e de otoneurológicas, na verdade. Ela vai trazer para a gente que, para o paciente ser considerado um ATTP, ele tem que estar numa crise ali de tontura por mais de 3 meses e que não melhora. Então, ele tem também uma fobia espacial, muito medo de altura. Ele vai ser aquele paciente que ele vai falar assim: quando eu ando na rua, minha tontura piora. Se eu estou no shopping, no supermercado, um ambiente com muita gente, ela piora. Eu preciso ir para casa, eu preciso ficar quieto. Então, esse é o paciente que tem a TPPP. E aqui nós vamos entrar, então, no processo da fisioterapia, da reabilitação vestibular. Então, para essas patologias que eu acabei de falar, nós vamos fazer o quê? Montar um plano de tratamento que ele é personalizado para cada paciente, que é de acordo com as alterações e com as falhas que nós encontramos durante a avaliação desses pacientes. E esses exercícios, eles vão estimular o processo de neuroplasticidade do sistema nervoso central, vai criar estratégias para o paciente sensório-motora e vai ajudar na manutenção do equilíbrio corporal. Então, nós sempre devemos iniciar a fisioterapia vestibular o mais precocemente possível, porque nós vamos promover, então, essa neuroplasticidade, essa compensação vestibular, através da repetição de alguns exercícios que vai estimular o sistema nervoso central por 3 mecanismos básicos, que é o sistema de adaptação. Então, nós vamos restabelecer o equilíbrio corporal através da orientação espacial e nós vamos preservar a imagem nítida na fóvea da retina, através de exercícios de X1 e X2. Aqui nós vamos estar fazendo a estimulação do reflexo vestibulocular. Então, por exemplo, o paciente vai ter um alvo fixo. Então, aqui eu vou pegar a caneta para a gente demonstrar. Ele vai ter um alvo fixo e ele vai fazer o exercício de X1. Então, ele mantém o olho fixo na ponta da caneta e ele pode fazer esse movimento aqui, tá? Ou aqui. E o exercício de X2, nós vamos ter um alvo que se move e junto a cabeça se movendo. Então, enquanto a cabeça vem para cá, a caneta vai para lá. Doutora Jéssica, vou interromper um Oi? pouquinho. Sim, pode Só falar. está aparecendo a sua tela, né? É, eu não estou conseguindo. Ah, não, dá para ver sua imagem, sim. Então você está fazendo o movimento e está Ah, mostrando aí na imagem, certo? isso, tá dando para ver? Eu tô com a minha- Tá, Tá? Deu para agora ver. tá, dá para seguir. Perfeito, Eu excelente. tenho que repetir ou não? Tá tudo certo? Não pode seguir, deu certo, Pode estava ser. aparecendo Ah, sim. então tá. Tá bom, então. Então, esses exercícios de X1, né, e de X2, eles vão fazer essa estimulação do reflexo vestibulocular, fazendo com que melhore o ganho ali no paciente, que vai estar diminuído, principalmente após essa lesão vestibular unilateral, ou seja, nos casos de neurite vestibular ou de uma hipofunção vestibular sem uma causa definida. Aqui nós temos o processo ali de habituação. Então, no processo de habituação, nós vamos fazer exercícios com o paciente que vai provocar algumas reações labirínticas nele. Então, esses exercícios vai gerar um pouco de tontura nele, mas é normal, porque nós vamos estar fazendo o processo de habituação. Então, ali, por exemplo, na avaliação onde ele fala assim: "Ah, eu não consigo mais abaixar, porque eu sinto tontura", então nós vamos fazer exercício que vai envolver esse movimento. Então, eu não consigo estender a minha roupa mais, nós vamos fazer exercício que vai envolver esse movimento. Aqui, na substituição, nós vamos fazer exercício para substituir a função vestibular que está deficiente no paciente. Então, nós precisamos usar mecanismo, né, que vai envolver uma ativação proprioceptiva, que vai estar associada a estímulos visuais, a estímulos cognitivos, que vai promover a melhora do equilíbrio e a resposta antecipatória desse paciente.
que vai ser feito, então, em superfícies estáveis, no chão, ali, em superfícies instáveis. Vai ser feito de olho aberto, de olho fechado, vai ser feito também um exercício de dupla tarefa, e a gente pode envolver tanto a dupla tarefa física quanto a cognitiva. Então, enquanto nós estamos fazendo esse exercício com o paciente, nós podemos estar perguntando coisas para ele, fazendo ele fazer conta, por exemplo. Ah, quanto que é 3 mais 5? Ah, qual é o nome do seu cachorro? Então, esses exercícios vai envolver essas dupla tarefa e é muito interessante. Aqui eu trouxe a minha paciente fazendo um exercício que eu estou envolvendo o processo de habituação, de substituição e adaptação. Tá dando para ver? Aqui. E aqui eu coloquei ela em cima, né, da superfície instável. Eu poderia ter gravado ela também fazendo os outros exercícios, acabei esquecendo. Mas aqui, ó, ela não mexe a cabeça. Ela está apenas observando e está em cima da superfície instável. Mas, né, ali na tela dá para ver na parede as listras se mexendo. Olha como que mexe com o equilíbrio dela. E aqui já ela tem a movimentação cefálica. Nesse vídeo aqui nós temos a movimentação cefálica junto, acompanhando o alvo. Ela está fazendo um exercício de X2, então o alvo está móvel, ela está movimentando a cabeça em cima da superfície instável. Aqui temos a realidade virtual também, que é um recurso bastante utilizado. Eu não achei nenhum vídeo de um paciente meu fazendo, mas eu coloco bastante o paciente, porque eu coloco o meu celular dentro desse óculos, né, 3D, e no celular eu tenho alguns jogos, e o paciente ele coloca esse óculos e vai ter uma simulação ali. Então, vai ter níveis de dificuldade, vai ter. Eu coloco, às vezes, ele em uma superfície instável, uma superfície estável, para fazer o exercício, e ele vai ter, então, bastante simulação. Então, por exemplo, eu posso colocar ele dentro de um supermercado no óculos, né? E fazer movimentos ali com ele, onde ele possa abaixar para pegar um produto na prateleira, ele vai ter a sensação que ele está lá dentro do supermercado, dentro de um shopping, uma escada rolante. Então, são situações ali do dia a dia que eu posso estar colocando, assim como pode ser, por exemplo, jogos. Tem um jogo, né, que é um jogo do aviãozinho ali em 3D, então o paciente ele tem que ficar desviando dos prédios, então ele vai fazer muito movimento cefálico e vai mudando as cores da tela. Então, ela vai vermelha, azul, verde, branco, e às vezes o paciente ele refere tontura em diferentes cores da tela. Então, é bem legal essa parte da realidade virtual, acrescenta bastante. Aqui as considerações finais. Então, os distúrbios do equilíbrio eles são recorrentes em boa parte da população, ocasiona tontura, vertigens, e aumenta muito, gente, o risco de queda. E a gente sabe das sequelas da queda, que né, as fraturas, a internação, a questão da imobilidade e aumenta o risco de morte. Então, muitos pacientes, principalmente os nossos idosos que sofrem com tontura, eles vão recorrer falando que sofreu já várias quedas. Hoje mesmo peguei um paciente, né, que era uma crise de VPB, e a filha falou, doutora, ele já sofreu mais de 6 quedas nesse último ano, de tanta crise. Ele já tem tontura, por exemplo, há 3 anos, né? E era um AVPB e só tomando remédio. Então, a fisioterapia vestibular, ela é essencial para a recuperação desses pacientes, ela é viável, ela é segura, ela é não invasiva, ela é não medicamentosa, ela é baseada em evidências científicas e ela vai nos auxiliar, né, na melhora global desse paciente. É bem comum um paciente relatar que, nossa, depois que eu comecei a fazer os exercícios, eu melhorei, eu voltei a fazer tal coisa, eles começam a retomar atividades que eles tinham parado há anos, né? Por exemplo, eu já tive pacientes que saiu do emprego, né, devido à crise de tontura, e eles conseguem retomar ali o emprego, a qualidade de vida, enfim. Eu sou apaixonada por essa área, então, assim, eu vou
querer convencer todos os fisioterapeutas para ir para essa área, porque eu amo, amo muito. E, e eu acho que é isso, a gente tem que gostar muito do que a gente faz, né? Aqui é uma frase que eu tentei traduzir o que a paciente falou para mim. Então, essa paciente, inclusive, que saiu do emprego dela devido à tontura, ela falou assim que os outros, né, para os outros parece ser só uma tontura, que foi a frase que ela escutava no emprego dela. Então, mas você está com tontura? Mas, é só uma tontura, como que você não consegue abaixar para pegar essa roupa? Né? Mas ela falou assim, mas para quem sente, doutora, o mundo está girando, né? Então ela falou isso. E quando ela melhorou, ela falou assim: você viu o que ninguém viu. E isso me tocou muito. Então eu tentei traduzir aqui o que ela falou. Então, aos olhos dos outros pode parecer só tontura, mas para quem sente é um mundo girando. E que possamos, né, que sejamos a resposta para aquilo que ninguém vê. Aqui está, então, os meus contatos, o meu telefone, o WhatsApp, meu Instagram, meu e-mail, a minha localização. Eu, né, atendo ali dentro, então, da Clínica Coco, e nós estamos localizados na Princesa Isabel, no Centro Empresarial José Barão. E fica o convite para vocês, se tiverem dúvidas, quiserem mais informações sobre a fisioterapia vestibular, porque falta gente para trabalhar nessa área, então é uma área que está aí em crescimento. Aqui as minhas referências, e é isso. Muito bem, é um tema fundamental, porque sentir tontura inviabiliza a vida de uma pessoa, né? Exato, Compromete em todas as atividades de vida diária e na socialização, na atividade laboral. Logo, o papel do fisioterapeuta junto a esses pacientes é de muita importância. E muitas vezes essa sintomatologia, essa sensação, ela é menosprezada, não é mesmo? exatamente. E Muito aí menos. e a maioria da população conhece um tratamento, medicamentoso e paliativo, né. Uhum, exatamente. E e aí eu fiquei curiosa a hora que eu fui escutando a palestra, né, e fiquei Uhum, imaginando, né, a contribuição dessa especialidade para sim. as pessoas. Na verdade não é uma especialidade da fisioterapia, né, mas é um curso de Ainda não. formação. É. Ela, inclusive, essa semana passada, saiu pela primeira vez a prova, vai ter a prova de título em fisioterapia vestibular. Eu me inscrevi, a prova vai ser agora, dia 30 de novembro. Então, ainda não é uma especialidade, mas né, vai ter aí a prova de título agora, dia 30. Está Então, prestes, né, então para prestes a virar uma especialidade, graças a Deus. para os alunos que quiserem seguir nessa caminhada, são cursos, por enquanto, são cursos de formação, né? Você busca profissionais que façam esse curso, na É. categoria de formação. Isso, mas nós já temos as pós-graduações, né? Tanto eu fiz a minha pós-graduação em fisioterapia vestibular, terminei em 2024, mas aqui em Maringá ainda não temos, né? Mas tem por algumas faculdades, eu sei que em Curitiba tem e em São Paulo tem. A minha eu fiz em Curitiba, mas já tem as pós-graduações. Eu já tenho a pós-graduação em fisioterapia vestibular, então fica o convite também, quem quer se especializar ainda mais nessa área, além Ex dos cursos de formações. excelente. E eu fiquei imaginando como é que é a prática, a vivência nessa área. Por exemplo, tontura é um fator multifatorial, né, então a tontura ela Exato, pode estar relacionada a várias doenças. E dependendo da doença, é um prognóstico, não é? exatamente, E exatamente. e aí o ponto é, como se dá na prática? A VPPB me parece ser uma das patologias que tem um melhor resultado com a reabilitação vestibular, né. Exato. Então, para que os nossos alunos tenham uma noção, assim, quanto dura um tratamento? Vai depender da patologia, mas de Depender da uma patologia. É. mas de uma patologia, né, que
tem, por exemplo, a VPPB. Como é que é o comportamento? Quantos atendimentos são realizados? Ela demora quanto tempo para ser Uhum, resolvida? É resolvida 100%? Tem recidiva? Então, clareia um pouco para a gente essas questões tá, do tratamento e do exatamente. prognóstico. Tá. A VPPB é a patologia que eu falo assim, que é a mais fácil de tratar, porque às vezes em um atendimento, no máximo 2 a 3 ali você resolve. Porque eu coloquei de 2 a 3, porque às vezes o paciente ele tem um AVPB multicanal, então ele tem vários, né, cristais soltos em diversos canais ali, pode ser em 2 ou 3 canais, às vezes leva um pouquinho mais de tempo. Então é a mais fácil, 1 a 2 atendimentos o paciente já está de alta. A recidiva dela pode acontecer, e aí nós precisamos ficar bem atentos à questão de vitamina D, por exemplo, se ele está tendo muita recidiva, nós precisamos olhar com bastante cuidado para a vitamina D dele, se tiver muito baixa, esses cristais eles vão soltar com mais facilidade ali para dentro dos canais semicirculares. E as outras patologias, por exemplo, uma hipofunção, vai depender muito, eu falo do esforço do paciente, porque assim, muitas vezes ele vai uma vez no consultório, uma vez na semana, ou a cada 15 dias, dependendo onde esse paciente mora, como que é a condição dele. E se ele deixar só para fazer no consultório, vai demorar mais tempo para ele melhorar. Mas se ele fazer todos os dias em casa, os exercícios que são passados, que são propostos para ele fazer, a recuperação também tende a ser rápida e dependendo da patologia, pode ser da patologia, né? Pode ser dependendo de 2 a 6 meses, depende de cada caso, depende de quanto tempo esse paciente está tendo também essa tontura. Entendi. Então é um trabalho conjunto, interdisciplinar também, né, multiprofissional, Exato, porque vai depender da medicação que ele toma, do ajuste metabólico, então tem outros exatamente. fatores envolvidos, né, mas a fisioterapia vem para acelerar esse processo. Acelerar esse processo. E quanto mais cedo ele iniciar, mais rápido é, né, o processo dele. E também, às vezes, nós temos que ficar atento, porque às vezes o paciente ele vem com um AVPB, que às vezes a gente pensa ali, olha e vê, é um AVPB, mas às vezes ele tem uma hipofunção associada também. Então, os testes ali vai nos direcionar, porque às vezes tem paciente que, não, é só eu ir lá, reposicionei os cristais, já cessou a tontura e está tudo bem. Mas às vezes ele vai vir ali no retorno com a gente, ele vai falar assim: ó, aquela tontura que gira passou. Só que eu ainda tenho uma sensação meio estranha quando eu levanto. Então, isso vai demandar exercício para esse paciente também. Então, vai depender de cada caso. E nós sempre temos, né, é comum pensar que tontura está associada à população idosa, é mais comum, Mas não. mas pela imagem que você mostrou, a paciente era bem novinha, não era? Bem nova, ela tem em torno. Eu não me lembro se é 35 ou 36 anos, mas ela é bem nova. Já peguei crianças, por exemplo, de 9, 10 anos. Então, principalmente agora, nós mulheres ali, quando nós estamos nas mudanças hormonais ali, então acima dos 40 anos ali, também começa a ter crise. Então, é um mito pensar que só acomete idoso. É um mito. Excelente. Nossa, o assunto é inspirador, é uma oportunidade, né, de ajudar a comunidade, ajudar nossos pacientes e a fisioterapia se portar muito útil na vida das pessoas, né? E É, tem poucos profissionais nessa área. Então, muito obrigada, doutora Jéssica, por compartilhar seus conhecimentos, mostrar esse caminho que a fisioterapia também trilha no auxílio, né, e na qualidade de vida dos nossos pacientes. Muito obrigada. eu que agradeço, Simone, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Se deixasse, eu falaria a noite inteira sem parar, tanto que eu estava com muita dificuldade ali para organizar, porque para mim tudo era muito importante, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês hoje. É muito gratificante. Muito obrigada Foi pelo muito, convite. foi muito enriquecedor. E a nossa alegria, que além de tudo, a doutora Jéssica é a nossa egressa, como ela falou no início da, Exato, exato. da aula, né? É uma alegria, e um orgulho vê-la, né?
trilhar um caminho tão importante na fisioterapia e ser uma das pioneiras nessa área aqui em Maringá, né. Sim, exatamente. Parabéns. Obrigada, muito obrigada. Agradeço a participação de todos, a presença de todos e seguimos com as próximas palestras do congresso. Um grande abraço.